Olá, vamos falar um pouquinho sobre fração? Então, eu tenho uma folha de papel. Dessa folha de papel, eu vou dobrar ao meio. Vou dobrar mais uma vez. E quando eu abrir esta folha de papel, cada uma dessas partes aqui é uma em 4 que tem. Então, um pedacinho só equivale a 1 de um total de 4 partes iguais. Então, esse único pedacinho representa 1/4. 1 sendo numerador, 4 sendo denominador. Ou seja, 1/4. Esse 1/4, supondo que eu pense nessa parte toda aqui, ó. Vamos pensar que eu vou dobrar aqui, ó, ao meio novamente. Agora, eu não tenho mais só 1/4, mas a parte que está pintada, se eu vou dividir nesses pedacinhos aqui que são menores, ó, o que eu tenho agora? Se eu for fazer essa nova divisão em partes iguais aqui, agora eu vou ter 2, num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2/8, que continua sendo do mesmo tamanho que 1/4. 1/4 é igual a, se eu pegar 2/8. Ou seja, eu digo que essa fração é equivalente a essa. Quando eu multiplico aqui por 2 e aqui por 2, eu vou encontrar os 2/8. São frações equivalentes. Ok? Sabemos que 1/4 é igual, então, a 2/8, porque são equivalentes. Porém, podemos também pensar que essa forma de representação é a fracionária. Mas eu também posso representar em números decimais. Como eu vou representar em números decimais? Eu vou pensar assim: 1/4 é 1 dividido em 4 partes, né, iguais. Pensando assim, eu vou efetuar essa divisão aqui e eu sei que uma parte, como é números decimais, eu vou redividir em 10 partes menores, ou seja, a folha dividida em 10 partes menores. Como eu dividi, ele não vai dar uma folha inteira, vai ser décimos, né? 2 vezes o 4 dá 8. 10 tira 8, sobram 2 desses pedacinhos. Desses 2 pedacinhos eu transformo em 20 pedacinhos menores ainda. Vou chegar nos centésimos. 5 vezes 4 dá 20, para 20 nada. A representação decimal de 1/4 é 25 centésimos. 25 centésimos. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Muito bem. Será que se eu fizer essa divisão de 2 dividido por 8, eu vou chegar no mesmo valor? Vamos verificar, então. 2 dividido por 8. Também vou transformar em decimais, então 20 pedacinhos menores. Como ficou em 20 pedacinhos menores, não vou ter parte inteira, 0, aqui, para representar que não tenho a unidade. 20 dividido por 8, 2 vezes 8 dá 16. Tirando 16 aqui, vão sobrar 4 pedacinhos. Esses 4 pedacinhos, 40 pedacinhos menores ainda, que é o centésimo. 5 vezes 8, 40, para 40, nada. Ou seja, o mesmo 25 centésimos, porque eles são equivalentes, ok? Então, podemos também pensar como colocar esses valores numa reta numérica.
Sabemos, então, que aqui é o 0 e aqui seria uma folha inteira. Sabemos que nós não pegamos uma folha inteira, não é? Nós dividimos a folha. Portanto, ela é 1/4 da folha, que é equivalente a 2/8 da folha, e que na forma decimal é 25 centésimos. E onde encontrar esse 25 centésimos na reta numérica? Muito bem, vamos pensar. Ele é entre o 0 e 1, porque ele é maior do que o 0, mas ainda não chegou no número 1. Então, o que nós vamos pensar? 25 centésimos. Primeiro, a casinha dos décimos, são 2 décimos. Perceba que eu dividi aqui, ó, se eu pensar nesse daqui, olha, ele aqui é 1 décimo, aqui é 2 décimos, aqui é 3 décimos, aqui é 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, 1 inteiro. Se eu tenho 2 décimos e 5 centésimos, quer dizer que ele é para frente dos 2 décimos, mas eu ainda não cheguei nos 3 décimos. E como ele é 5 centésimos, a gente vai pensar assim, que aqui poderia ser dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se cada pedacinho desse aqui valer 10, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 pedacinhos que são centésimos. Eu quero 25. 20 seria aqui, mais 5, 25 centésimos estaria aqui, né? 25 centésimos, que é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 2/8, porque eles são equivalentes. Ok?